Boa tarde, eu sou a Grazi da Casa Espírita Caminhos do Bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho, Sedes Perfeitos. Esse capítulo nós vamos tratar sobre caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, o dever e a virtude. Então, para a gente iniciar tratando sobre a perfeição, o que seria perfeição, né, para cada um, quando a gente fala essa palavra? Será que todos nós algum dia vamos atingir essa perfeição? O que vem na nossa mente, né, quando a gente fala perfeição? Que tipo de perfeição? Para iniciar, eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 ao 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e caluniam, orai pelos que vos perseguem. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com que isso, com mais que o dos outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, ele cita duas referências nesse trecho, que são os publicanos e os pagãos. Os publicanos, na época, eles eram homens mal vistos pelo povo, porque eles eram os cobradores de impostos. Então, ninguém conseguia colocar os publicanos em oração ou querer o bem deles. E os pagãos eram um povo que pertencia à família hebraica, entendidos como incrédulos. E eles não aceitavam que Deus tivesse se revelado aos judeus. Então, o que a gente deve entender nesse trecho, né? Sobre a perfeição, dessas palavras citadas, a perfeição é relativa à humanidade e é suscetível. O que mais se aproxima da divindade. O que consiste a perfeição? Jesus mesmo nos disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orais pelo que os perseguem e caluniam. Mostra a essência da perfeição. A essência da perfeição é a caridade. É nós sermos caridosos, fazermos o bem às pessoas, independente se a gente tem amor ou se tem ódio por eles. Conseguir amar todos da mesma forma. Os princípios da caridade são benevolência, indulgência e o sacrifício e devotamento. É a gente tornar-se homem de bem. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia ter feito, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se ele fez aos outros aquilo que os outros fizessem por ele. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se às coisas à sua vontade. O homem de bem, ele tem fé no futuro e por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É um homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, faz o mal pelo bem, sem esperar nenhuma recompensa. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o interesse à justiça. É humano, é benevolente para com todos, sem distinção de classe, de crença, de cor, porque todos os homens, ele vem como irmãos. Ele não tem ódio, não tem rancor e nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Não tenta fazer valer o espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário,
aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes. Todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. É uma relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas que não, quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho certo. Cada dia fazendo um pouquinho, né? Então a gente conversou um pouco já sobre os caracteres da perfeição, sobre o homem de bem, e agora a gente vai entrar no assunto dos bons espíritas. O espiritismo hoje ele é compreendido, sobretudo, né, conduz o que nos fala, forçosamente os resultados acima, que é a do homem de bem, que caracteriza um verdadeiro espírita, como um verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo, ele não cria uma nova moral, mas facilita os homens a compreensão, a prática da moral de Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Jesus nos convida a sair da zona de conforto, que a gente ame o nosso irmão como amamos a nossa família. Encontrar defeito nos outros é simples, né? E os nossos? Esse trabalho, ele precisa ser feito para o nosso crescimento e transformação. Essa transformação é necessária? Sim, porque hoje estamos em um processo de transição. O planeta Terra começa a deixar da fase de provas e expiações, onde a dor, mal e o sofrimento predominam, e vamos lentamente passando para a fase onde o bem vai predominar. Algumas pessoas, os laços materiais ainda são muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes delas verem essa visão do infinito. Elas não conseguem romper facilmente com os gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem hoje. A crença é para eles um simples fato, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientar-lhes e dar-lhes uma inspiração profunda, capaz de modificar-lhes as suas tendências. Quando nós voltarmos para casa, no mundo espiritual, estaremos nós e a nossa consciência, a qual vai nos cobrar o que fizemos de benefício a alguém. A espiritualidade não vai querer saber qual carro eu tinha, qual era o tamanho do meu patrimônio. A pergunta que eu me farei será: quantas vezes eu ajudei? Quantas vezes eu colaborei? Quantas vezes eu compartilhei a minha caminhada? Quantas sementes eu plantei? Então é isso que a gente, quando voltar para casa, que sair desse corpo físico que nós estamos hoje, vai ser somente nós e a nossa consciência. E são essas perguntas que serão feitas. Sobre essa semente que a gente fala ali, o que a gente plantou, né? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, a gente entra falando um pouquinho da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela foi dita por Jesus, por uma grande multidão que ouvia na beira do mar. É uma história contada por um fazendeiro que jogava suas sementes. Algumas caíram em terra fértil, outras em solos inférteis, jogadas nas estradas, lugares rochosos, na terra seca e onde mais pudesse. Quando a semente caía num solo propício, acabava se transformando em uma planta e produzindo. A história contada em forma de parábola tinha o intuito não somente de entreter aqueles que escutavam a Jesus, mas principalmente de passar uma lição e a mensagem. Vale lembrar que as parábolas não foram usadas por Jesus somente nesse momento, mas ele era um meio eficiente que ele encontrou de transmitir a palavra de Deus, de uma maneira assim que
conseguisse atingir e semear para uma maior quantidade de pessoas. A gente pode concluir que a palavra de Deus irá tocar todos aqueles que estão disponíveis, assim como os solos férteis. Também precisamos estar abertos para recebermos o ensinamento de Deus e transmiti-los para os outros. Que a gente seja esse solo fértil para conseguir dar frutos da palavra de Deus e passar adiante. Esse é um dever do homem de bem, de um bom espírita. O verdadeiro dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, consigo mesma, com o próximo. O dever está presente tanto nos atos mais simples da vida como nos mais elevados. Por que é tão difícil o cumprimento desse dever? Porque devido às nossas imperfeições, somos atraídos para os nossos interesses e desejos e esquecemos dos nossos deveres. O dever, ele principia sempre para cada um de vós, o ponto que ameaçais a felicidade do outro, ou a tranquilidade do próximo, acaba no limite que desejais, ninguém transponha com relação a vós. O direito de cada um termina onde começa a do nosso próximo. A virtude é o conjunto do que a gente conversou antes, do homem de bem, de todas as virtudes que um homem de bem tem que ter. Então, que a gente possa buscar nessa transformação que a gente está passando hoje nesse corpo que estamos usando, nessa veste que estamos usando, nosso espírita, que a gente consiga se transformar e melhorar a cada dia. E que a gente possa buscar isso e nos tornarmos homens virtuosos, possuidor de sentimento de caridade, de amor ao próximo, sermos bons, humanos, benevolente com todos, ter fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria, fé e esperança no futuro, encontrar satisfação nos benefícios, espalharmos os serviços que prestamos, não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, esse é o assunto que trata o capítulo 17 do Evangelho, Sedes Perfeitos. Desejo a todos uma excelente semana, que o Pai Maior esteja presente na vida de vocês. Sigam nossas redes sociais Caminhos do Bem. Nós temos os nossos encontros virtuais toda segunda-feira, onde vai estar disponível o link na nossa rede social, para que você possa entrar na nossa reunião, onde a gente vai conversar, pode trocar ideias sobre o assunto tratado. Toda segunda-feira nós temos esse encontro. Uma ótima semana a todos e obrigada.